Olá, sejam bem-vindos à nossa entrevista sobre a linguagem e o desenvolvimento cognitivo na educação inclusiva. Nosso objetivo é refletir sobre esse papel da linguagem no processo de aprendizagem. Eu vou ceder aqui espaço para as minhas companheiras se apresentarem. Olá, eu sou Maria Machado, licenciada em Línguas Portuguesas e Pedagogia. Eu estou vestindo a blusa preta com detalhe verde e vermelho. Olá, eu me chamo Jéssica Mello Oliveira, eu sou pedagoga e também psicopedagoga e pesquisadora da área da inclusão e estudiosa, da relação entre linguagem e desenvolvimento. E eu estou Eu sou vestindo, Lívia, desculpa, eu estou vestindo uma blusa rosa, com flores, e é isso. eu sou Lívia Maria, eu sou formada em letras português e eu estou hoje utilizando aqui uma blusa laranja. Bom, gente, vamos dar início, ao nosso. No caso, a gente vai ver a apresentação da nossa entrevistada. Bom dia a todos. Eu sou a professora Francileuda, um nome um pouco extenso, Francileuda Nogueira Noronha Aguiar, mas podem me chamar de Tia Leuda, como sou conhecida pela maioria. Sou pedagoga, com especialização em psicopedagogia também, com habilitação em Libras. É um prazer estar aqui com vocês. E eu estou usando óculos, tenho a pele aí cor clara, cabelos longos, lisos, estão soltos, e estou utilizando uma blusa branca. Bom, gente, a partir de Vygotsky, segundo Vygotsky, entendemos que a linguagem ela é um instrumento de mediação do desenvolvimento humano. Ela possibilita o desenvolvimento dos processos cognitivos superiores. E assim, nós vamos dar início à nossa entrevista, com a nossa primeira pergunta, passar a pergunta aqui para a minha amiga Lívia. Fique à vontade, Lívia. Certo. A nossa primeira pergunta para a nossa entrevistada é o seguinte: no contexto da educação inclusiva, que desafios e possibilidades a linguagem apresenta para a gente? Está gravando, você não pode ver. Bom, quando a gente ajuda. observa sobre a linguagem no contexto da educação inclusiva, a gente precisa observar que ela traz aí desafios considerados importantes, principalmente porque os alunos eles se comunicam de maneiras diferentes. Então, em uma mesma sala de aula, nós temos alunos que se comunicam pela oralidade, ou pela Libras, por recursos visuais, ou por alguma outra comunicação alternativa. E isso exige de que a escola, que os professores, eles rompam aí com uma visão única de linguagem. Então, não existe uma linguagem padrão, e isso se torna um grande desafio para a escola como um todo. Mas, ao mesmo tempo em que a gente encontra esse desafio, nós também vemos aí as muitas possibilidades. Quando a escola ela entende essa diversidade e ela trabalha a partir dessa diversidade, ela consegue aí ampliar o seu currículo, ela consegue valorizar essas diferentes formas, então fortalece a participação dos estudantes. E a linguagem, então, ela deixa apenas de ser aí um conteúdo para ser ministrado e ela passa a ser aí um instrumento de inclusão, promovendo aí a autonomia, a diversidade e a construção da identidade. Então, ao mesmo tempo que a gente observa os desafios, é muito bom a gente observar e olhar pela via aí das possibilidades, que são muitas, são diversas, e nós precisamos trazer para perto de nós, para o nosso dia a dia, em sala de aula. Nossa segunda pergunta, Maria. Como o professor pode atuar como mediador do desenvolvimento linguístico e cognitivo em uma sala inclusiva? A gente precisa partir do ponto de entender que uma sala de aula inclusiva ou uma escola inclusiva não é apenas quando o aluno está em sala, está na escola. Então, existe muito isso, infelizmente, nos nossos dias.
nós acreditamos que por ofertar a matrícula e a vaga a esses alunos, nós nos consideramos uma escola inclusiva. Mas é entender que ela só é inclusiva quando o professor, a escola como um todo, ela promove, ela oferta condições para que esse aluno, ele de fato esteja envolvido. Então, é pensar, quando eu vou planejar minhas práticas, minhas atividades, olhar para essa diversidade que eu tenho dentro da minha sala de aula. Então, só é um professor mediador quando ele observa, né, essas diversidades e ele promove condições para que todos os alunos participem, né, e aprendam. Então, para isso, né, a gente precisa observar algumas questões. Então, o professor ele precisa, né, diversificar as suas práticas, né, as suas aulas, as suas formas de comunicação, adaptar materiais, né, utilizar recursos, né, tecnológicos, né, visuais, tecnologias assistivas, né, que são muito importantes, ser flexível, né, em seu currículo, promover entre os alunos o diálogo, né, a parceria, porque de forma isolada, nem o cognitivo, né, ele não vai funcionar da mesma forma em que o professor pode apresentar esses meios de parceria mesmo social dentro da sala de aula. Então, o diálogo ele só vai ser fortalecido se houver, né, essa comunicação entre os alunos, entre o professor, e saber que ainda fazendo tudo isso, ele ainda não vai conseguir ser de fato esse professor mediador se ele trabalhar de forma isolada. Ele precisa olhar para uma equipe, né, de apoio, né, seria o ideal ter uma equipe, né, multidisciplinar para estar ajudando, né, nessas questões com essa diversidade, e o apoio da família, que é indispensável. Então, quando o professor ele traz, ele considera através dessas práticas esse professor mediador, em parceria com essa equipe de apoio, a equipe multidisciplinar e com a família. Então, provavelmente, né, esse professor ele vai conseguir fazer um trabalho eficaz de que aconteça realmente, né, a aprendizagem para a sua sala como um todo. Né? A fala da entrevistada reforça a importância da linguagem para o desenvolvimento. A fala riquíssima, né? Lívia, seu áudio está desligado. É verdade. Reforça realmente que é muito importante, né, ter essa participação de todos, né? Eu queria, Leuda, que tu agora fizesse uma pontuação final, aí uma reflexão rápida sobre inclusão, linguagem e formação docente, sobre o que isso tudo está englobado, para a gente estar encerrando. Assim, a gente precisa sempre lembrar que cada estudante, cada ser é único, então nenhum é igual ao outro, nenhum tem o mesmo tempo de aprendizagem, né, que o outro. Então, cada um tem a sua forma própria de se comunicar, de se relacionar com o mundo, e a gente não pode deixar que isso fique fora da escola, né, da sala de aula. Então, por isso, né, o professor, nós precisamos de formação contínua, né, precisamos estar sempre aprendendo, sempre inovando, sempre atento para as inovações, para aquilo que tem surgido, para as necessidades. Então, nós precisamos, e não só de forma técnica, teórica, mas também de forma ética, né? Se colocar no lugar, e assim nós vamos conseguir valorizar, e nós vamos conseguir reconhecer e incluir de fato essa diversidade na nossa sala de aula. Então, repito que essa inclusão ela só acontece, ela só é realmente verdadeira quando a gente consegue incluir, né, observar, oferecer condições, na verdade, na nossa escola para essa diversidade, né, para que essa diversidade linguística de fato, né, ela possa ser acessível na nossa sala de aula. E quando nós fazemos isso, nós conseguimos, né, abro um parêntese para dizer que não é um papel fácil, não é uma função fácil, mas que é possível, quando nós observamos o que nós já pontuamos anteriormente. Então, nós se tornamos aí um agente aí de transformação,
que é o que nós precisamos ser na construção de uma escola, né, que acolhe de verdade e aprende, porque não só o aluno, mas toda a escola aprende, né, com a diversidade, e eu acredito que ela se torna melhor. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar com vocês, né, dizer que foi um prazer estar aqui esse momento com vocês. Agradecemos muito a você pela participação, pela disponibilidade. Nós que agradecemos aí pelo você ter aceitado esse convite e estar contribuindo conosco, né? E obrigada a todos que nos assistiram. Ótimo.